Olá a todos, sou Florence Paganini, sou advogada, sou formada pela Universidade Federal do Paraná, tenho 40 anos e hoje exercito, além da advocacia, a função de juíza leiga. Estou na trajetória de concursos desde 2020, num recomeço, porque já passei por isso entre 2005 e 2007, e agora estou aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória. Em 2007 eu passei num concurso que é considerado hoje um concurso escada. É de uma empresa de regime jurídico de direito público, mais vínculo seletista, e eu elegi essa empresa porque ela era em Curitiba. Na época eu tinha interesse em casar e constituir família, esse era o mesmo interesse do meu noivo, e aí eu optei em ser admitida e exercitar lá. Pensei em continuar estudando, inclusive estudei, passei na Procuradoria do Bacen, não fui chamada porque fiquei apenas no cadastro de reserva, e vieram os filhos, e aí eu acabei suspendendo de uma forma indefinida essa minha pretensão de continuar estudando para concursos. Isso até 2019, 2020, quando a empresa onde eu trabalhava fez uma determinação, um ato administrativo repentino de fechar o escritório onde eu trabalhava e determinar que todos os empregados que lá estivessem admitidos fossem para a cidade sede, que era muito distante, e é muito distante da cidade onde eu moro atualmente, que é Curitiba. No caso, meu marido é empresário, ele tem uma empresa em Curitiba, tinha filhos muito pequenos que dependiam muito emocionalmente de mim né, presencialmente de mim, e era um momento pessoal muito sensível. Fizemos a análise dos ganhos e das perdas, né, e considerando que a renda do meu marido era maior na época, ainda é, claro, né, agora eu sou totalmente dependente dele, optamos, então, para que eu fizesse o meu desligamento e eu ficasse em casa e decidi com ele, né, voltar a estudar para algo que pudesse ser compatível com o nosso perfil familiar. Estou aqui, então, agora nesse recomeço. Nesse momento de transição, do meu desligamento, eu já fiz uma inscrição para um concurso que eu não passei, que era para a Câmara Municipal de Curitiba, e foi quando eu fiz as minhas primeiras matrículas em cursos de estratégia, por indicação de amigos concurseiros. E eu gostei bastante e comecei a comprar os cursos e eu vi que eles traziam bastante resultado, porque eles eram assertivos, traziam um material específico porque eu procurava e cortava alguns caminhos que às vezes estudando só a doutrina, né, a gente não consegue, e o professor já sabe mais ou menos qual que é o foco das bancas. Então eu comecei a gostar muito e comecei a ver que eu estava gastando demais com os cursos de estratégia. O projeto de concurso público, esse compromisso, é um compromisso de longo prazo. Então, quando surgiu o vitalício, eu fiz o cotejo de preços, né, e vi que realmente valia muito a pena, até porque cada carreira tem um perfil, o estratégia tem sim um material base, mas é muito comum, os cursos que eles lançam, eles sempre têm alguma coisa específica, então isso é importante, do vitalício foi legal, porque finalizado um processo de estudo, assim que eu ia para outro bloco de estudos, eu já migrava de curso e já me deparava com um material diferente, atualizado e já focado para a carreira que eu estava estudando naquele momento. Eu vou, então, agora pontuar as qualidades do material de estratégia que eu percebi, mas, antes de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho do meu perfil, porque o material de estratégia tem uma gama enorme, tem trilha estratégica, tem vademecum comentado, tem PDFs. Então, assim, é um material grande e você tem que, antes de mais nada, fazer um trabalho de autoconhecimento para saber o que daquilo ali você vai filtrar para poder aproveitar, porque realmente é um material muito extenso e é humanamente impossível você conseguir esgotá-lo. Antes de mais nada, eu precisei ver como que é a minha forma de estudo, que é o quê? Eu sou muito matutina, então eu gosto de estudar bem de manhã, quando as crianças estão dormindo ou quando as crianças estão na escola. Eu sou muito auditiva, então as aulas são muito boas para mim, porque eu capto, eu assimilo muito a aula, e ao mesmo tempo eu gosto de estar digitando os pontos principais para depois revisar o meu material já resumido a partir do que eu estudo. Mesmo quando eu faço estudos lidos, eu também anoto sempre os pontos principais, as principais decisões.
Então, essa é uma forma que eu estudo, é um estudo ativo que eu faço, e ancorando, porque eu tenho essa memória auditiva e eu preciso estar sempre aterrando em alguma coisa física. Tanto é que quando eu faço a leitura de lei seca, eu gosto de ler em voz alta. Eu preciso ouvir a minha voz para poder também não me dispersar, porque isso é uma questão bem importante minha, eu disperso muito fácil. E aí o estratégia veio como? Porque eu tenho a minha missão como agora mãe, né, e, e dona de casa, né, seria fabricar tempo, né, porque saí do meu emprego, demitimos babá, demitimos empregada, recontratamos outros profissionais. O tempo é uma coisa que realmente é o que milita contra, como é que eu posso falar? É, uma desvantagem competitiva, porque tempo de qualidade é o que realmente me falta. Sou muito interrompida, eu não tenho um horário fixo para estudo, sempre estou suscetível a fatores supervenientes, como, por exemplo, as crianças que estão na escola, de repente alguém liga, tem que levar para o hospital, para o pronto-socorro, bateu, machucou, está com dor de cabeça. Meu marido mesmo agora está com o joelho operado, a gente divide tarefas e eu estou agora levando as crianças, buscando, porque ele não pode se movimentar. Então, assim, o estratégia veio por quê? Porque a qualquer hora, em qualquer momento, na madrugada, à noite, eu posso customizar o meu estudo para realmente fazer o meu estudo da forma como eu conseguir, do jeito que dá, com a qualidade de tempo que eu tenho. E sem me cobrar. Então, do material estratégico é muita coisa, eu gosto muito das aulas online, dos PDFs e das questões. Então, eu basicamente fico nisso. PDF é mais quando pontos que precisam ser aprofundados, porque tem isso também, né? Tem temas que só a lei seca é suficiente, tem temas que são só jurisprudenciais, e tem temas que precisam ser estudados de uma forma um pouco mais profunda, e mesmo assim, o material da estratégia tem a profundidade necessária que vai ser cobrada no concurso. Então, nem mais, nem menos. Então, essa é uma situação que me atraiu muito, e essa questão de estar sempre atualizando e eu poder passar de um curso para o outro. Agora, por exemplo, eu estou inscrita no das carreiras da AGU, e tem alguns materiais muito bons em relação aos temas específicos, eles aprofundam mesmo, e realmente está sendo muito vantajoso e vale. O que mais que eu posso falar sobre isso? Eu falei agora sobre técnicas de estudo, que a minha técnica ela é do jeito que dá, da forma como faz, né? Eu sempre acabo sistematizando os tempos assim pelo peso que é da prova. Então, se tem mais constitucional, estudo mais constitucional, daí eu vou variando pelos blocos, né? Fazendo uma alternância, mas assim, sem muita métrica fixa, porque isso já tentei, e no meu caso só me traz angústia, ansiedade. Eu vou do jeito que dá, mas com a convicção e com o compromisso de todo dia fazer um pouquinho todo dia, né? Essa técnica de estudos que eu falei, né, a parte material do negócio, né, mas teve também a parte psicológica, né? Eu tive que passar por muitas desconstruções de crenças, porque eu já falei ali, inicialmente eu tenho 40 anos, iniciei essa trajetória há 3 anos atrás, e sou considerada velha para ser concurseira. Eu sei que até o pessoal da estratégia estava já me comentando que há pessoas muito mais velhas que começam a trajetória e conquistam, né? Mas, de qualquer forma, a minha percepção é que eu sou realmente, estou entre os mais velhos, entre os estudantes que fazem parte dos grupos de estudos do qual eu participo, né? Então, eu tive que desconstruir essa questão de ser muito velha para passar no concurso. Eu tive uma sensação de sentimento de fracasso profissional muito forte, porque eu estava num momento em que os meus colegas já estavam conquistando patamares mais altos das carreiras, e eu tive que recomeçar. Então, isso para mim foi muito difícil. A vergonha social de voltar a estudar, de contar para todo mundo que agora eu estou estudando de novo, concorrer com pessoas mais jovens, o baque de ser dependente do marido, coisa que eu nunca fui, apesar de que ele me apoia muito, né? O fato de estar apenas em casa, né? Isso foi um preconceito que eu tive que trabalhar, e realmente tive que trabalhar e valorizar esse momento. Autocobrança, exigência de desempenhos e resultados irreais, isso eu também tive que passar.
E trabalhar a questão do cenário, que o ideal não existe. Ainda mais eu que sou mãe de 2 crianças ainda, são muito agitadas, que demandam muito, precisam muito de mim, e eu tenho que saber que as missões são várias, né? Então, não sei o que mais que eu poderia comentar sobre as crenças, mas diante de tudo, né, eu ouvi muita coisa, ouvi muitas falas, né? Aprendi a ouvir a mim mesma e acreditar no meu potencial mesmo, independente do que os outros pensam, independente das circunstâncias, e saber que eu estou no caminho que é para ser o meu. Para superar essa questão das crenças limitantes, né, foi um trabalho de autoanálise mesmo, né? É claro que o marido é importante, a minha família é importante, mas eu vou lhe falar, como o meu marido não é da área do direito, ele, por mais que ele faça um apoio irrestrito, ele não compreende o nível de abdicação e de compromisso que os concurseiros têm que ter. Por mais que ele queira, ele não sabe. E muitas vezes, assim ele como as crianças, né, também muito menos sabem, né, acabam sem querer exigindo da gente um tempo que a gente não vai ter. E isso também eu tive que trabalhar. E eu posso dizer que assim, foi ele, mas foi meus pais, foi a minha fé, foi a minha confiança em mim e assim, considerando tudo que aconteceu comigo em 2019, 2020, foi a minha vontade de dar a volta por cima. Mais que tudo foi de querer me reconstruir, independente das circunstâncias que aconteceram. Então, assim, claro que eu tive a ajuda de todos, mas eu posso dizer que eu tive que fabricar também, além do tempo, tive que fabricar motivação. E não foram só, eu não posso acreditar isso a uma ou outra pessoa, e também nem posso dizer que sou vitoriosa, porque eu ainda estou no caminho. Mas foram muitas as ferramentas, e eu busquei também ferramentas de buscar também as causas das angústias, fazer mesmo curas internas, mas isso é um caminho pessoal de cada um, e eu recomendo que as pessoas façam. Mas eu acho que foi todo um conjunto, e eu também acho que tudo que aconteceu comigo também não foi por acaso. Porque logo na sequência, veio a pandemia. E eu pude estar com as crianças na época da pandemia, apoiando elas estavam em alfabetização, as duas. Eu pude ajudar nas aulas online, pude estar junto ali naquele momento em que todo mundo estava com medo, de morte, medo de sair de casa. Eu pude estar lá dando apoio para eles, isso em 2020. E foi difícil para eles porque foi bem numa fase em que as crianças mais foram prejudicadas, que é aquela hora em que a presença do professor é a mais importante. Aí, em 2021, também estudando, é, a minha mãe adoeceu de Covid. Ela foi internada, ela foi para a UTI, quase perdemos ela. Eu pude estar presente nesses momentos, totalmente disponível para ela, para minha família, disponível para o meu pai, para o meu irmão, que precisaram de uma estrutura emocional. E eu vejo isso como realmente um privilégio, poder estar ao lado da minha mãe no momento em que ela mais precisou da vida dela. Então, só isso eu acho que valeu tudo o que aconteceu. E ela se recuperou, não 100%, né? Ninguém sai de efeitos de situações como essa, porque ela teve muitas sequelas, mas eu acho que eu tive um papel importante nesse momento e talvez essencial. E se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse fora, talvez eu não tivesse essa oportunidade. Então, só por isso eu sou muito grata. Também outra grande surpresa que eu tive agora no final do ano passado, começo desse ano, foi o juizado, né? Eu fui chamada, passei no processo seletivo como juíza leiga, não é serviço público, não é carreira, inclusive financeiramente não é atrativo, mas eu pude exercitar o direito na sua essência mais pura. E eu não imaginava como eu seria realizada atuando com a comunidade mesmo, com as pessoas mais, com seres humanos, com sofrimentos humanos, com pessoas hipossuficientes, como é que eles chamam? Tem um nome, quando você conjuga muitas espécies de hipossuficiência. Mas é um trabalho comunitário que me traz muita satisfação. Também descobri, nessa trajetória, que o que eu achava que era uma defasagem, uma desvantagem, né, ser mais velha, né, a maturidade é também
ao contrário do tempo, né, que eu não tenho, né, a maturidade também é um fator que contrabalanceia, porque ela faz com que eu saiba o que estudar, como estudar, sem sem me apegar nos imediatismos, nos tem que, nos precisa de, nas metas. Ao mesmo tempo que o tempo falta, eu acho que a maturidade é um fator competitivo positivo, e, inclusive, especialmente nas partes escritas, eu acho que eu tenho, pela minha experiência, eu consigo ter alguma vantagem em relação aos mais novinhos. Eu já tenho uma cabeça de procuradora, né? Então eu não preciso desenvolver essa cabeça de procuradora, já que é esse o meu norte agora para os estudos, né? Sobre os professores do Estratégia, tem um carinho especial por todos. Na verdade, até me sinto meio aluna, meio amiga. Eu acho até engraçado porque eles nem sabem que eu existo. Mas às vezes eu me sinto meio parte do meio deles, né? E tenho um carinho muito grande pela professora Nelma e pelo professor Vaslin. E há muitos professores também que são procuradores, e eles realmente me ajudam a me inspirar a voltar às procuradorias, porque eles colocam nas aulas os casos práticos e a experiência deles, que em parte eu também já tive, né? Então, é como se eu estivesse falando com colegas. Então, falando não, né? Eu me sinto falando, mas eles nem sabem que eu existo. Mas sobre eles, os professores, eu queria falar uma coisa bem particular minha, tá? E sem julgamento nenhum, tá? Porque, para mim, eles são todos muito queridos. E foram 3 professores, um juiz federal e 2 procuradores, que eu, assistindo aulas deles, nessas oportunidades eu escutei, durante as aulas, choros de crianças, e que estavam nos bastidores, porque acho que eles estavam filmando de casa. E nessas 3 oportunidades eles também se desculparam e falando que eram os filhos, né? E sem julgamento, tá? E aí eu fiquei perguntando, né? Puxa vida, quem que é a pessoa que está nos bastidores, cuidando do choro daquelas crianças, enquanto eles estão nos holofotes, dando as aulas? Eu me sinto muitas vezes atrás desses bastidores, e sem julgamento nenhum mesmo, sabe? Mas eu gostaria muito de pontuar que essas minhas outras colegas que estão também nos bastidores também não estão sozinhas. Não vamos esmorecer. Há situações que talvez para nós tenham um peso um pouquinho maior. Eu acho que tudo tem um propósito. Eu não vou desistir. Eu falo às mães, mulheres, né, não estão sós na caminhada, somos muitas, pluralidade de pensamentos, de olhares, né? Inclusive até foi um dos motivos principais que eu aceitei essa entrevista na Estratégia, né? Foi justamente para que a gente saia dos bastidores e nos mostre. E assim, eu não falo aqui, eu não quero esse machismo, feminismo, questões de gênero, empoderamento. Para mim, essas bandeiras não fazem muito sentido. Eu não me conecto com essas bandeiras. Para mim, é algo muito mais profundo, né? A questão da paridade, da equidade, começa dentro de nós mesmas. Eu estou nessa caminhada, somos muitas. Inclusive, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de estudos de mães que buscam colocação em procuradorias. E eu gostaria de dar aqui o meu apoio, solidariedade. Preciso de apoio e solidariedade também. E vamos conquistar nosso espaço. Eu não tenho dúvida disso. Em relação aos candidatos que estão considerando comprar a vitalícia ou não, né? O que eu falo é que concurso público é um planejamento de médio e longo prazo. Nós não precisamos, não devemos ter metas muito rígidas. Nós temos que estudar até passar. São muitas, cada um tem uma situação particular. De forma geral, eu falo aos candidatos que tudo há um propósito e que aproveitem os aprendizados da caminhada. Cada um vai receber o que lhe compete. Aos mais maduros, nunca é tarde de recomeçar. O vitalício é bom, porque aí você considera, né, o tempo que você conseguir, da forma como você conseguir, no ritmo que der. O poder público precisa de cabeças experientes e maduras. E as mães concurseiras para as madrugadas, para os momentos de que as crianças estão passeando com o pai, estão viajando.
Então, eu recomendo, sem sombra de dúvidas, a assinatura vitalícia.